A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, a esse lugar de oração, de adoração, de reverência, de súplica, de poder, de majestade, de excelência, de reinado, de senhorio, de domínio, de completude, de plenitude da parte de Deus, em nome de Jesus. Eu creio que esse é um tempo em que nós abrimos o nosso entendimento quanto a relacionamento com Deus. Essa mensagem tem muito a ver com relacionamento com Deus, mais do que aquilo que a gente quer receber de Deus, mais do que qualquer coisa que alguém possa almejar e possa esperar de Deus. Eu entendo que nós precisamos regar nos corações uma mensagem que possa falar a viver em Deus, mais do que esperar em Deus. E quem vive em Deus recebe de Deus. Quem apenas espera alguma coisa de Deus vai viver por ocasião, vai viver circunstancialmente. Deus não espera que nós alimentemos uma relação circunstancial, mas uma relação contínua e permanente com o Pai. Amém? Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei. É em Ti, Pai, que nós confiamos. A nossa alma, Pai, ela está, Deus, derramada aos Teus pés, e nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Não podemos fazer absolutamente coisa alguma, Pai, mesmo porque, Senhor, nada nos é dado, Pai, que não proceda do céu. Tudo, ó Deus, o Senhor nos oportuniza, tudo o Senhor nos permite, e queremos, Senhor, viver nesse tempo, queremos viver nessa hora, a oportunidade, Senhor, de estarmos derramados em Tua presença, não como quem busca alguma coisa, Senhor, ó Deus, ocasionalmente, mas como quem sabe, Pai, que não pode viver longe da fonte. Tu és a nossa fonte de renovo, Tu és a nossa fonte de vida, e Tu és a nossa fonte, Pai, de prazer permanente nessa terra. Obrigado, querido Deus, em nome de Jesus, por trazer, Senhor, desde já essa percepção, esse entendimento, Senhor, porque eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor espera de nós, e certamente é isso que o Senhor vai encontrar em cada um dos nossos corações. Pai, para a glória do Teu santo nome, nós Te agradecemos. Você pode dizer amém? Amém. Você está com a sua Bíblia, quero compartilhar o texto que está no Evangelho do Senhor Jesus, conforme a narrativa do apóstolo João, capítulo de número 11, João 11, e vamos ler alguns versículos. Vamos começar do primeiro versículo. Está escrito assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O versículo 6 diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Agora você salta para o versículo 17 e vamos fazer a leitura em sequência. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus Tu concederá. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu sei que o título da mensagem soa como a expectativa de muitas pessoas, de muita gente que vive no seu dia a dia esperando que Deus faça alguma coisa. E quando eu vejo o comportamento dessas pessoas, eu começo a refletir na maneira como elas conduzem esse relacionamento com Deus. Há quem alimente um relacionamento com Deus como se Deus fosse alguém tão distante, que ela sequer tem a oportunidade de se aproximar desse Pai que ela julga estar distante, para ela derramar o seu coração, para ela abrir o seu coração
e para ela contar seus segredos. Eu vejo as pessoas como elas abrem as suas vidas e compartilham coisas tão particulares, tão pessoais, com tanta gente que não tem minimamente nenhuma condição de ouvir as coisas que você tem para contar. Mais do que não terem condição de ouvir aquilo que você tem para contar, elas não têm nenhuma condição de dizer alguma coisa que você precisa fazer. Mas ainda assim as pessoas se abrem muito mais para outras, acreditando que podem encontrar alguma resposta através da vida de outras pessoas do que no relacionamento com Deus. Mais adiante você vai perceber que existe uma coisa que chama muita atenção e que diz respeito à materialidade. O ser humano, ele acaba acreditando muito mais naquilo que é material do que naquilo que é espiritual. O homem precisa enxergar alguma coisa para acreditar que aquilo de fato existe. Ele precisa ver aquilo para acreditar que aquilo existe. E quando se trata de algo que foge daquela esfera da naturalidade, do comum, do que é factível, do que se pode pegar, do que é concreto, parece que o ser humano já não acredita tanto valor, já não dá tanta importância para aquilo. As pessoas estão querendo viver relacionamentos com Deus que sejam casuais, que sejam muito passageiros. Aliás, isso diz muito respeito ao comportamento do homem no dia a dia, o que me faz pensar que o ser humano quer se relacionar com Deus como se relaciona na terra. Você vai perceber que existem pessoas, por exemplo, que quando nós falamos de relacionamento, relacionamento sentimental com outras pessoas, vamos imaginar homem e mulher, por exemplo, quantas vezes você se dá conta de que casais são feitos e se desfazem num estalar de dedos, relacionamentos casuais. Imagine alguém que se relaciona, passado foi agora o período de carnaval, e quantos relacionamentos se estabeleceram em um dia de carnaval. Quantos relacionamentos eles aconteceram no início do carnaval e foi posto um fim no relacionamento no final do carnaval. Ou seja, o relacionamento tem a mesma duração do tempo da festa. E as pessoas estão alimentando um tipo de relacionamento casual e temporário. Deus não chama ninguém para um relacionamento pontual, casual e temporário. Deus nos chama para um relacionamento intenso, contínuo, permanente, um relacionamento perene. Aí a gente começa a perceber que milagre não é aquilo que acontece apenas no único momento, por alguma razão que a gente julga estar fora do nosso alcance, porque a leitura de milagre que as pessoas têm é exatamente que lhe aconteça aquilo que ela não pode fazer, porque se ela conseguisse fazer, ela minimamente daria atenção para Deus. Para que dar atenção para Deus se eu posso fazer? O relacionamento que as pessoas sustentam com Deus é um relacionamento onde Deus precisa fazer aquilo que elas querem que seja feito. Se Deus não fizer como Deus quiser fazer, se Deus não fizer da maneira que aprover ao coração dele, alguém não vai entender que isso é milagre. Eu quero chegar a uma conclusão com você nessa noite, que é dizer para você que o fato de você estar aqui hoje já é milagre. Eu quero chegar para você agora e dizer para você que o fato de você estar de pé, o fato de você estar respirando, o fato de você gozar de uma boa saúde, isso já diz respeito a milagre. Sem que necessariamente você precise ver anjo descendo do céu, rio se abrindo na sua frente, mar se abrindo na sua frente, ou montanha pulando de um lugar para o outro. Como se necessário fosse acontecer isso para a gente validar o que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis para este monte, sai daqui e sai para acolá, isso vos será feito. Parece que a gente só acredita em milagre quando alguma coisa completamente fora do normal acontece. E nós deixamos de lado aquilo que acontece de mais comum, rotineiro, e que também diz respeito a milagre. Porque eu vou bater na mesma tecla. Milagre não diz respeito a algo casual, que acontece por algum momento, em algum recorte de tempo, considerando alguma coisa que a gente não conseguiu fazer. Não é isso que é milagre. Não é isso que é milagre. Isso até faz parte desse combo que Deus nos permite experimentar e que é chamado de milagre, mas não é exclusivo, não é pontual, não é apenas naquele momento, naquela circunstância, naquele instante em que de repente você se viu tão desprovido de algo que lhe fizesse alcançar o que você não podia pelo seu próprio braço. A espera de um milagre diz respeito a alguém que espera no Senhor todos os dias. A espera de um milagre diz respeito a quem abre o seu coração para entender que cada segundo da sua vida é um milagre. A espera de um milagre diz respeito a alguém que percebe que a própria oportunidade de ter as pessoas que você tem ao seu redor
e que fazem parte da universidade de Deus para a sua vida, elas estão aí do seu lado, estão perto de você, estão na sua casa, é a sua família, são seus vizinhos, colegas de trabalho, colegas da escola, da faculdade, são as pessoas com quem você cruza no caminho, talvez pegando ônibus. Mas tudo isso faz parte do milagre de Deus na sua vida. Quando muitas vezes as pessoas são contrariadas nessa visão, acreditando que o milagre é apenas alguém que é curado do câncer, porque o homem não consegue resolver o problema do câncer, então entrega para que Deus resolva. É o problema de alguém que está em estado terminal e como o homem não pode reverter uma condição de estado terminal, então joga na mão de Deus, porque Deus vai resolver o negócio, e Deus resolvendo, isso é milagre. Eu quero dizer para você que Deus, Ele realiza milagre, alguém estando enfermo ou deixando de estar. Alguém vivendo ou alguém morrendo, se cumprindo um desejo do nosso coração ou não. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus, ao que a Bíblia diz. Pode haver alguma coisa impossível para Deus? E nós sabemos que não existe nenhum impossível para Deus. Essa passagem conhecida da morte e ressurreição de Lázaro me chama a atenção em alguns aspectos. O primeiro deles diz respeito já ao primeiro versículo. Ali estava Lázaro enfermo em Betânia, numa cidade que Jesus frequentemente visitava, perto de uma família que a própria Bíblia diz que Jesus amava. Jesus amava aquela família de uma forma muito especial. Significa dizer que a rotina de Jesus era continuadamente em visitar essas pessoas, de se relacionar. Por isso que eu quero chamar a atenção da visita de Jesus a essa casa, porque era a forma com que o relacionamento acontecia. Aliás, as visitas nas casas das pessoas, isso diz respeito ao quanto você dá permissão para que as pessoas se relacionem com você, o quanto você abre a porta da sua casa para alguém entrar, ou nas casas em que você mesmo adentra. Isso faz menção a relacionamento. E Jesus está agora se relacionando com as pessoas da família de Marta, de Maria e de Lázaro. Mas é o momento em que agora Lázaro está enfermo. Pergunta a você, Jesus deixaria de amar a Lázaro ou a sua família por conta da enfermidade? Jesus deixaria de ser o mesmo Jesus para aquela família em função da enfermidade, por causa da enfermidade? Certamente que não. Mas agora o fato novo, o elemento novo na história é enfermidade. E eu penso que muitas vezes as coisas que nos sobrevêm, elas testam, elas provam o quanto nós estamos nos relacionando de forma saudável com Deus. Quando alguém vai buscar Deus apenas pelo que quer, e eu vejo muita gente que se aproxima de Deus ou até pede oração exatamente para poder atender uma necessidade, uma vontade própria, e se não acontecer como ela quer, ela até vai questionar se Deus está naquela igreja ou se Deus está na vida daquele pastor. Parece que cumprir a vontade do ser humano se tornou agora obrigatório. Fazer a vontade das pessoas passou a ser algo obrigatório. Mas Deus é Deus de milagre. Quando alguém diz, ore por alguém que está enfermo e alguém que está numa condição muito delicada da vida, e se Deus curar, teve milagre. Mas se Deus não curar, eu preciso dizer para você, também teve milagre. Parece paradoxal, parece estranho, mas como houve milagre se não houve nenhum mover sobrenatural? Se eu realmente entender que sobrenatural de Deus é apenas acontecer aquilo que eu quero que aconteça, eu vou realmente ser extremamente seletivo e acreditar que Deus está apenas naquilo que eu quero que Ele faça. Se não acontecer como eu quero que Ele faça, não tem milagre. Então se Deus não fizer como eu quero que faça, não tem milagre. Então eu vou imaginar que tem muita gente que gostaria de ter muito mais dinheiro na conta bancária do que tem hoje. Sim ou não? Gostaria de ter mais dinheiro na conta bancária hoje, sim ou não? Não é pecado, irmão, não tem problema. Tem gente que é preocupada, vão me chamar de avarento, vão dizer que eu estou amando dinheiro, que eu estou amando a mamona, não, nada disso. Você queria ter mais dinheiro na sua conta, você queria ter uma condição, uma receita melhor, você queria ter um salário melhor, não tem problema nenhum com relação a isso. Não tem problema nenhum em relação a isso. Aí eu pergunto, mas se pelo fato de você não ter talvez o valor que você quisesse ter de salário, de receita, caindo na sua conta todo mês, por essa razão, então você não é alcançado, não tem milagre para você, porque o dinheiro não acontece, não cai na conta como você gostaria? E não é assim, não é dessa forma. Eu quero chegar a uma conclusão juntamente com você, para que a gente possa refletir a respeito do que é esperar um milagre, porque esperar um milagre diz muito mais respeito à maneira como nós nos abrimos para sermos polidos para o relacionamento. Nós somos preparados para o relacionamento. Eu sei que você talvez já tenha escutado uma frase que eu ouvi sempre na minha infância,
E eu sempre escutei isso, os meus pais diziam assim: não se cria filho para ficar grudado, se cria filho para o mundo. Não sei se você já ouviu alguma coisa parecida. A gente cria para o mundo, a gente cria para o mundo. Na verdade, tudo que a gente vive na vida é uma preparação para que a gente possa bater asas e a gente possa alçar novos voos. Alçar novos voos. E a gente precisa alçar novos voos. Tudo que a gente vive é preparação de Deus para a gente dar o próximo passo. Então, a espera de um milagre diz respeito à forma como eu estou me preparando para dar um novo passo de relacionamento com Deus. E aí esse novo passo de relacionamento com Deus talvez seja manifesto à minha vida na forma de algo tão sobrenatural, tão extraordinário que aconteceu ou que vai acontecer na minha vida, que eu vou dizer: olha, esse Deus de milagres realmente existe. Ou se de repente não aconteceu nada tão miraculoso, tão vistoso, eu vou dizer que esse Deus de milagre continua existindo. Então esse Deus de milagres vai ser colocando um feijão com arroz no meu prato, e esse Deus de milagres vai ser colocando a iguaria mais cara desse mundo no meu prato. Deus continua sendo o mesmo Deus de milagre. O mesmo Deus de milagre. E aí eu vou precisar perceber que não é pelo fato de não ter a iguaria mais cara do mundo no meu prato, não é que Deus deixou de realizar milagre. É porque Deus pode fazer milagre com meu feijão com arroz. Deus pode fazer milagre com meu feijão com arroz, irmão. Sem problema nenhum. O que é que acontece naquele episódio em que Jesus está chegando? Ele ainda está distante de Betânia. Diz a Bíblia, no capítulo 10 de João, a Bíblia fala que Jesus estava no lugar onde João Batista batizava. E ele estava naquela região da Galileia. Chegou a informação para ele de que Lázaro estava enfermo. E diz a Bíblia que Jesus continuou por mais 2 dias naquele lugar. Tinha alguma coisa a ver com dar menos ou mais importância para alguém a quem Jesus amava? Não. E isso precisa chamar a atenção a cada um de nós a respeito do amor de Deus, que é muito mais abrangente, muito mais abrasador do que a gente possa imaginar. Alguém pode imaginar que pelo fato de Jesus ter permanecido onde estava por mais 2 dias, era como se Jesus não estivesse dando tanta importância. Não, não era isso. A ponto do próprio Jesus ter dito aos seus apóstolos, os mais próximos dele, e ter dito: Lázaro apenas dorme. E essa enfermidade não é para outra coisa senão para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E a gente começa a entender que milagre diz respeito à glória de Deus. Milagre que acontece é para a glória de Deus. Alguma coisa que nos sobrevém, e isso é desejado, esperado no nosso coração, é para a glória de Deus. E se não acontecer como a gente quer, também é para a glória de Deus. Também é para a glória de Deus. Versículo 23, a Bíblia diz assim: Jesus falando ali para Marta, Jesus disse assim: teu irmão há de ressuscitar. O quadro era o quadro de uma família entristecida, porque já tinha chegado a informação da enfermidade de Lázaro, e Jesus demorou de chegar. Ele tarda em chegar dentro da perspectiva humana. Jesus tarda em chegar, mas quando ele chega, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Mas quando ele chega, e tendo dito isso aos seus apóstolos, e os discípulos estavam mais próximos dele, disse: é apenas para a glória de Deus. Jesus chega num quadro, chega no meio de uma família, num quadro de dor, de sofrimento, de angústia, e diz assim: o seu irmão vai ressuscitar. Eu não sei se você percebe que a vontade de quem está ali perto da família é exatamente viver essa realidade, viver essa verdade. Lázaro vai ressuscitar. Claro, alguém tão amado que morreu, o que mais as pessoas querem é que essa pessoa possa voltar a viver. É o que mais as pessoas querem, é o que mais as pessoas desejam. Mas eu imagino, pense comigo a respeito de uma coisa: será que as pessoas, de forma geral, no nosso tempo, elas entenderiam essa fala de Jesus como algo que pudesse de fato acontecer? Ou talvez fosse apenas uma palavra de consolo. Não, seu irmão vai ressuscitar. E Jesus falou tanto da ressurreição no último dia, da ressurreição para a eternidade.
O quanto as pessoas estão convictas, certas, daquilo que Deus quer fazer para mostrar que Ele é Senhor. E eu repito, isso foge de algo que as pessoas possam pensar que é pontual, que é ocasional, é por um motivo, é apenas para atender um desejo do coração. Eu estou trazendo a história de uma família que tinha relacionamento com o Cristo de Deus. Alguém que estava perto de Jesus. E que Jesus, fazendo o que ele estava fazendo, demorou um pouco para chegar. E depois que ele chegou, tomando conhecimento, conhecimento prévio de que tinha esse amigo enfermo, Jesus chega e quando chega, esse amigo já está morto. E parece que todo esse cenário é um cenário de derrota, de fraqueza, de fracasso. Porque veio enfermidade, ninguém olha enfermidade como um troféu que ela possa levantar, sustentar e dizer, olha, a pessoa está enferma. Ou ela mesma está enferma. Ninguém levanta isso com muito fervor de coração. Ninguém trata uma situação de perda, de um falecimento, como algo tão alegre, tão festivo, que traga tanto júbilo. Jesus chega no meio daquela família e diz assim, o seu irmão vai ressuscitar. Qual é o contexto espiritual disso tudo? E por que isso está conectado diretamente com a espera de um milagre? Porque pense comigo, quantas vezes nós vivemos de uma forma um pouco diferente, mas nós vivemos o luto que de repente Marta, Maria e os amigos da família estavam vivendo. Quantas vezes nós vivemos esse luto? Como é que a gente vive esse luto? Muito fácil. Quando há alguma divergência, briga de casal, divórcio à vista, problemas de relacionamento conjugal muito fortes, muito intensos, isso é luto, irmão. Isso é luto. Porque Deus não estabeleceu o casamento para que homem e mulher, marido e mulher se degladiem. Vivam uma rotina diária de um acusar o outro, apontar o dedo contra o outro. E muito daquilo que a gente tem visto hoje, que é muita violência da parte do homem para com a mulher. Haja vista o número de feminicídios que tem acontecido Brasil afora. Isso diz respeito a luto. A luto. Imagina quando alguém deseja realizar, empreender, fazer alguma coisa, não dá certo, começa alguma coisa, não vai, começa outra, não vai. As pessoas que tiveram seus melhores resultados na vida profissional, ou empreendendo, ou trabalhando de alguma forma em algum lugar, essas pessoas persistiram. O grande segredo vai ser a persistência. Conheço um monte de gente que começou, gente que se deu bem depois, mas que começou empreendendo de uma forma, não deu certo. Empreendeu novamente de uma outra forma, não deu certo. Pensou de uma outra maneira de trabalhar, em outra área para trabalhar, não deu certo, até que deu certo. Mas para cada momento que não deu certo, a gente vai vivendo luto. E esse luto é o luto da insatisfação, é o luto da gente não ter a nossa vontade alcançada, nosso desejo atendido. O luto da família de Marta e de Maria era o luto da perda de alguém que era amado, de alguém da família. Mas esse luto a gente está vivendo, quem sabe, todos os dias, quando alguma coisa não dá certo. Quando isso mexe com o nosso emocional, quando isso sacode a nossa alma. E Jesus está chegando exatamente no momento como esse. Pergunta a você, alguém que espera somente em Jesus Cristo na hora da aflição, o que é que ela pode esperar dos seus outros dias de vida? O que é que ela pode esperar dos seus outros dias de vida? Por isso eu preciso chamar a atenção para que a gente mantenha um relacionamento contínuo. Eu preciso ter um relacionamento contínuo com Deus. Porque no meu relacionamento contínuo com Deus, eu sei que se as coisas não acontecerem como eu quero hoje, eu estou feliz com Deus. E se amanhã acontecer alguma coisa exatamente como eu quero, eu estou feliz com Deus. E eu nunca vou olhar para Ele como se Ele estivesse me restringindo de alguma coisa. Eu nunca vou olhar para Ele como se Ele estivesse sendo punitivo para comigo por conta de alguma coisa. Mas é o que normalmente acontece com as pessoas. Eu estou passando por essa dor, essa aflição, porque Deus está me punindo. E o relacionamento que as pessoas têm com Deus, ou pelo menos a leitura, a percepção desse relacionamento que elas têm com Deus, é que Deus é alguém extremamente mau e perverso, que pune ela da maneira mais dura possível. E isso fecha o entendimento dessas pessoas para olharem a Deus como Pai. E como bom pai que Ele é, Ele cuida dos seus filhos todos os dias, porque assim Deus estabeleceu que um pai cuidasse do seu filho todos os dias.
Você vai se lembrar, ou precisa se lembrar, que seu pai, ele foi estabelecido como seu pai para cuidar de você todos os dias. E você, quem sabe, se ainda não é, um dia vai ser pai, você vai precisar zelar pelo seu filho todos os dias. Esse é o modelo, esse é o padrão que Deus estabeleceu de paternidade, a forma como Ele se relaciona conosco. Isso fala muito do nosso dia a dia, isso fala muito da nossa rotina. E por isso que eu quero chamar a atenção para a espera de um milagre. Contrariando o que talvez tenha sido o seu pensamento inicial, esperar o milagre não é que eu faça alguma coisa para poder alegrar a Deus, agradar a Deus, para que Ele me retribua na medida do meu esforço, na medida do meu empenho. Eu preciso dizer para você que não tem absolutamente nada que você faça que induza a Deus a amar mais pelo que você fez. Deus ama você porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem absolutamente nada que você possa dizer: hoje eu fiz Deus me amar mais. Não tem Deus te amar mais, porque não existe como transpor algo que é intransponível. Deus estabeleceu um amor de tal forma que nada pode se comparar a isso. Nada. E ninguém consegue dimensionar algo menor do que o amor com que Ele nos ama. Absolutamente nada. Nada pode fazer isso. Deus chega, o Senhor Jesus chega naquele lugar e naquela oportunidade, o cenário, o ambiente, a atmosfera daquele lugar é uma atmosfera de dor, de sofrimento e de angústia. Mas Jesus, quando chega para Marta e fala que Lázaro haveria de ressuscitar, ele completa dizendo assim: eu sei que ele vai ressuscitar. Isso Marta dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar, a ressurreição do último dia. Jesus diz assim: não, você não entendeu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em outras palavras, é qualquer coisa que a gente julga que esteja morto, que esteja morta, Deus pode estabelecer ressurreição. E isso diz respeito a milagre. Ressurreição da vida espiritual, ressurreição da família, ressurreição do casamento, ressurreição do projeto de empreendedorismo, ressurreição da vida financeira, ressurreição das mais diversas formas. Mas tudo isso está relacionado ou está ligado, conectado diretamente a uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Olha o versículo 26 que ele diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus fala: você crê nisso, você acredita nisso. Repito, preciso conectar você àquele cenário que era um cenário de dor. O que é que você acha que Marta e Maria estavam pensando naquele momento? Meu irmão pereceu, meu irmão morreu. Eu sei que tem uma palavra de ressurreição para a eternidade, eu sei que tem um propósito de eternidade, mas ele morreu. Mas Jesus, ele aparece para trazer um novo contexto. Ele aparece naquele cenário, naquela circunstância, para poder reafirmar uma promessa de que aquele que está nele, nova criatura é, de que Ele faz novas todas as coisas, de que Ele propicia dias melhores, de que não tem como alguém, estando perto do Senhor, viver dias maus, dias ruins, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós confiamos. O que Jesus tenta passar para Marta e Maria é: acredite. Ainda que vocês estejam vivendo esse tempo de luto, de angústia, de sofrimento, eu estou vindo trazer esperança. Eu quero trazer a oportunidade de você desfrutar de dias melhores. Eu quero trazer a expectativa de que coisas boas podem acontecer, mesmo em meio a situações negativas, de adversidades, de notícias que sejam desagradáveis. Quando a gente vive à espera de um milagre, a gente vive a certeza de que todas as fases, talvez indesejáveis da nossa vida, ela vai ter um significado, vai ter um sentido, porque não tem nada na vida que esteja desprovida de sentido quando nós sabemos
aquilo que Deus tem gerado em nós, aquilo que Deus tem feito em nós. Quem está entendendo? Diga amém. Repito, a espera de um milagre tem a ver com eu entender que Jesus, Ele sempre vai ter alguma coisa boa para mim. Mesmo quando isso fugir do meu entendimento, você não fica tranquilo em relação a, mas poxa, eu penso certas coisas, eu imagino certas coisas, eu planejo certas coisas, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas a gente percebe o senhorio de Cristo, quando o Senhor fala em Tiago, o que é a vossa vida, senão uma poeira que hoje existe, amanhã ela se dispersa, amanhã ela se dissipa. A gente percebe o quanto Deus é Senhor sobre todas as coisas. Percebemos o controle de Deus sobre tudo, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Dele são todas as coisas, e todos que na terra habitam também são dele. Deus perderia controle sobre alguma coisa na existência? Não, absolutamente nada. Não perderia absolutamente nada. Nosso grande desafio é a gente tentar um pouco desligar, é a gente abrir um pouco mão daquilo que a gente julga ser nosso, o controle nosso, o domínio é nosso. A gente é tão treinado dessa forma, que tudo que nós fazemos é para o nosso próprio bem. Eu falo muito isso aqui na igreja. Nós somos treinados no dia a dia da vida para que a gente faça alguma coisa para nós mesmos. Dificilmente alguém abre mão de fazer o bem para si próprio, para poder beneficiar alguém. Dificilmente alguém vai abrir mão do seu lanche para dar o lanche para uma outra pessoa. Dificilmente alguém vai abrir mão de pegar um carro por aplicativo, onde ela tem conforto, para que outra pessoa possa ir no lugar dela, e ela vai no busão mesmo. Porque as pessoas são treinadas para alcançarem aquilo que elas querem, para buscarem aquilo que elas querem. A nossa doutrina de mundo, ela é egoísta, ela é extremamente egoísta. E eu imagino que para algumas pessoas que estavam naquele ambiente de dor ainda, 4 dias Lázaro já estava morto. Imagina ainda aquele ambiente, aquela nuvem pesarosa da dor, da perda. E aquelas pessoas ouvindo Jesus falar, imagino que algumas pessoas tenham ficado até indignadas, porque Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar, e talvez alguém tenha ficado chateado com aquela fala. Como é que ele diz isso? Está tripudiando, está debochando de alguém que está chorando a perda de um ente querido? A gente olha muitas vezes cenários, passagens bíblicas, e a gente acha assim, aconteceu lá. A gente pensa assim, é com o outro. A gente meio que romantiza um negócio, e a gente meio que não veste a mesma carapuça. Isso está dentro de nós. As pessoas estão reclamando de Deus pelo dinheiro que está faltando para pagar conta. As pessoas estão reclamando porque não tem o dinheiro para comprar o telefone de última geração. As pessoas estão reclamando porque está precisando fazer serviço no carro, não tem dinheiro, o carro está assim ou está assado. As pessoas estão reclamando da pingueira da casa, porque a casa está assim ou está assada. E volta e meia, o que mais a gente sabe fazer é murmurar. O que mais a gente sabe fazer é reclamar. E a Bíblia fala: não murmureis, para que você não pereça pelo devorador. O que o diabo mais quer, a matéria-prima de Satanás, é exatamente a murmuração de crente que não vigia e não entende que cada oportunidade de sua vida é uma experiência em Deus. Alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa Deus está fazendo. O gás acabou. Aí alguém... Eita glória, o gás acabou, hein? O gás acabou, aí alguém vai reclamar do preço do botijão, vai reclamar porque vai ter que sair, não tem ninguém que possa pegar, quem é que vai carregar esse negócio? E parou a comida no meio do caminho, a comida está no processo de cozimento, e reclama, e só reclama, e só reclama. O diabo pega tudo isso, matéria-prima, e a matéria-prima que é gerada vira dissensão, vira discórdia, vira briga, vira problema, vira confusão. A pessoa passa um dia pior do que o outro, e vai passando, vai vivendo desse jeito, e as pessoas se acostumam com isso. O pior de tudo é isso. O ser humano, ele é tão adaptado às coisas, que mesmo quando há algo ruim, a pessoa acaba se adaptando ao que é ruim, ela não se dá conta daquilo que é ruim. Você vai se lembrar do povo de Israel saindo do Egito, estão no deserto, estão reclamando agora porque não tem comida.
estão reclamando porque não tem o que beber, estão reclamando porque estão debaixo de um sol escaldante. E muita gente dizendo: por que você não deixou a gente lá mesmo, Moisés, e trouxe a gente para morrer no deserto? A saída do Egito tinha um sentido. Ali estava se cumprindo um propósito, era a liberdade. E no final das contas, trazendo para a questão espiritual, se diz respeito à libertação, à liberdade de um mundo que nos torna escravos. Era assim que o povo de Israel vivia no Egito. Mas as pessoas preferiram pensar que seria melhor voltar a uma vida de escravidão do que terem que viver uma nova experiência com Deus. Então elas se adaptaram àquilo. Se adaptaram à vida de dor, de sofrimento. É melhor viver o sofrimento, é melhor viver o sofrimento. Deus não te fez para você viver acuado, irmão. Deus não te fez para você viver o natural, Deus te fez para você viver o sobrenatural. E essa espera do milagre não é a espera para que Deus possa fazer aquilo que você quer na hora que você quer. Para você dobrar os joelhos e dizer assim: olha, está vendo, Senhor, eu dobrei os joelhos, então agora faço o milagre. Estou contando agora no relógio, você tem 5 minutos para fazer esse milagre, porque já tem 10 minutos que eu estou orando. Não vai ser assim. Vai ser você olhar para cada dia e dizer assim: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo feijão com arroz do prato, obrigado porque eu preciso ainda juntar dinheiro para pagar a conta que ainda não juntei. Obrigado, Senhor, porque isso é milagre. Que bom, Senhor, eu estou desfrutando, experimentando de um momento especial com o Senhor. O Senhor está me levando a refletir a respeito das responsabilidades que eu tenho que ter. O Senhor está me levando a pensar a respeito do que eu preciso fazer para poder realizar uma boa gestão de vida. Obrigado, Senhor, por me permitir experimentar, ainda que sejam coisas que eu não desejaria, mas ainda assim tem milagre, irmão. Ainda assim isso é milagre. Não se desligue de Deus apenas em razão de algo que você queria que tanto que acontecesse, já ter acontecido. Não acredite que o seu relacionamento, por outro lado, não acredite que milagres que você espera que aconteçam, dentro daquela percepção de milagre, tem que ser algo sobrenatural diante dos seus olhos. Não acredite que a forma como você tem esperado, desejado que aconteçam as coisas, elas não acontecem. Não acredite que isso é porque Deus está distante de você, também não é. A gente precisa entender que em todas as coisas, Deus tem algo para nos ensinar. Em tudo Deus tem algo a nos ensinar. Naquele cenário de luto, o que Jesus quis ensinar era para que todos vissem a glória de Deus no Filho. Era necessário que aquilo acontecesse, porque naquele ambiente onde muitas pessoas, a Bíblia fala que muitas pessoas, elas se deslocaram até Betânia, elas saíram, e quando a Bíblia faz aquela referência dos 15 estádios, aproximadamente, coisa de 3 quilômetros, 185 metros por estádio, isso dá uns 3 quilômetros, talvez você vai encontrar alguma divergência de tamanho, vai bater em 4 ou 5 quilômetros, coisa pouca. Aliás, é coisa tão pouca que 5 quilômetros dá mais ou menos daqui até o comércio. Então, daqui até o comércio não é nada tão absurdo para que alguém possa fazer a pé. E as pessoas estavam, naquele instante, aos montes, compartilhando da dor, da angústia, do sofrimento da família de Marta e de Maria. Mas Jesus chega naquele ambiente para poder trazer esperança. Esperança. Era uma forma do Senhor dizer: não esperem que apenas que aconteça o que vocês querem, que é voltar a ter o Lázaro vivo, que isso é milagre. Não, é milagre o fato de eu estar com vocês. É milagre o fato da minha companhia. É milagre o fato da gente estar junto nesse momento. Isso tudo é milagre. O que traz um sentido de valorização de cada momento da nossa vida. E aí hoje você vai refletir muito a respeito disso, do valor de cada momento da vida. O valor de estar com o seu esposo do seu lado, o valor de estar com o seu filho do lado, seu pai do lado. E eu vou dizer uma coisa: tem determinado momento que você para pensar e diz assim: olha, eu posso até estar chateado com a esposa, eu estou chateado com o marido, estou chateada com o marido,
Eu estou chateado com o filho está chateado com o pai. E quando você observa o valor, a importância que existe em estar perto dessa pessoa, o que você antes julgava ser ruim porque estava chateado, já não tem tanto valor assim. Aí você vai estar dando um passo importante para que a sua chateação, o seu descontentamento, não se transforme na murmuração que Satanás pega e transforme em contenda e continua fazendo com que essa bola de neve se perpetue, gerando somente discórdia num ambiente em que se deveria usufruir da presença dele. Percebe isso? Quem está entendendo, diga amém. Versículo 32, diz a Bíblia assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse Jesus: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Diga, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. Você percebe que as pessoas perceberam como Jesus amava aquela família pelo fato de Jesus ter chorado. Eu entendo que nessa passagem acontece algo muito mais do que simplesmente alguém que derramou uma lágrima. Porque às vezes derramar uma lágrima pode ser uma expressão de alguma sensibilidade emocional. De fato, você assiste algum filme, você vai ao cinema ou na TV, você assiste algum filme que trata muito a questão emocional, você interage com o filme. Tem hora que acontece alguma coisa engraçada, você está dando risada. Tem hora que acontece alguma coisa trágica, alguma coisa ruim, e você acaba percebendo que uma lágrimazinha escorreu pelos olhos. Eu já falei aqui na igreja, uma certa oportunidade, nós estávamos assistindo um filme, Para Sempre ao Seu Lado, eu esqueço o nome do filme, se é Sempre ao Seu Lado ou Para Sempre ao Seu Lado, que fala de um cachorro, não é, cuidado por um professor universitário e tudo mais. Tinha aquela coisa da vivência, né, de ter sido criado, abraçado, né, ao longo de muito tempo, e o cachorro tinha o hábito de buscar esse professor na estação de trem, ia todo dia buscar esse professor na estação de trem. Esse professor sofre um infarto, morre, mas vai explicar isso para o cachorro. E o cachorro continua indo, um cachorro japonês, e ele continua indo na estação de trem todo dia, esperando no mesmo horário. O trem chegava, saía todo mundo do trem, e ele ficava esperando o dono chegar, e o dono não aparecia. E ele voltava, no outro dia era a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. A vida dele toda foi assim. As pessoas na localidade são fato real, ratico, não é? E aí um fato real. E aí as pessoas da localidade já entendiam o comportamento dele, já percebiam o comportamento dele. A gente estava assistindo esse filme no cinema, e esse filme foi tão profundo, a densidade emocional foi tão grande, que quando terminou o filme, tinham várias pessoas que estavam uivando de tanto que choravam. Tamanha dor que esse filme trazia. Por que eu estou falando disso? Só para a gente entender um pouco o que aconteceu com Jesus, que a Bíblia fala nesse versículo 35, que Jesus chorou. E eu entendo que aconteceu algo muito mais do que meramente uma lágrima que desceu dos olhos dele. A Bíblia nessa passagem está falando de compaixão. E compaixão diz respeito a alguém estar sentindo a mesma dor que o outro. Não é apenas um reflexo emocional que leva alguém a chorar porque está vendo um monte de gente chorando. Não é apenas uma reação emocional em ver que a dor daquelas pessoas levou Jesus a lubrificar os seus olhos e pingou uma gota dos olhos. Não é isso. Essa passagem diz respeito a Jesus sentir a dor que Maria e Marta estavam sentindo. De sentir a dor que as pessoas que estavam próximas, ou amigos, ou familiares, estavam sentindo. Essa passagem mostra o quanto o Senhor, Ele se importa com cada um de nós. Isso mostra o quanto Jesus tem compaixão.
Por que eu quero trazer esse sentido para a espera de um milagre? Porque viver a expectativa de um milagre, a espera de um milagre, é ter a certeza de que o Senhor, Ele se preocupa com você nos mínimos detalhes. Viver a espera de um milagre é ter a certeza de que cada um dos seus dias estão debaixo dos olhos dEle. É viver a convicção de que não importa absolutamente nada, Deus está cuidando de mim, como a Bíblia diz, Ele está cuidando de mim pela frente, por detrás, e a sua mão está posta sobre a minha cabeça. Esse é o cenário, essa é a visão, esse é o entendimento de compaixão que faz com que o Senhor, Ele se preocupe com você como se Ele estivesse vivendo o que você está vivendo. Entende isso? Aí você pode dizer, não, mas para mim isso é lógico, isso para mim não tem dúvida nenhuma, eu sei disso, é verdade. Mas é porque na leitura de algumas pessoas, Deus é apenas alguém, como dentro de uma repartição pública, que tem um horário de expediente, que atende na hora que tem que atender, e depois Deus vai se ocupar com qualquer outra coisa. Mas Ele se preocupa com você 24 horas do seu dia, dos seus 7 dias por semana, dos seus 31 dias do mês, dos seus 365 dias do ano, ou 366 se for no bissexto. Deus não deixa escapar absolutamente nada, porque Ele se importa com você. Jesus, Ele chora, porque Ele, naquele quadro de empatia, de se colocar no lugar do outro, Jesus está sentindo a dor que Maria está sentindo, que Marta está sentindo, que as pessoas estão sentindo. O que você parou para pensar de repente na sua vida, achando que o Senhor, Ele não tinha nenhum interesse? O que você de repente pensou em algum momento que Ele não tinha nada atraía a atenção dEle, nada movia o coração dEle? Para que Deus vai perder tempo comigo? Por que Deus vai parar para me dar atenção? Por que Ele vai parar para poder olhar para mim, ou para as minhas circunstâncias, ou para as minhas mazelas, ou para as minhas queixas, ou para as minhas dores, ou para as minhas alegrias? Por que Deus vai parar para fazer isso? Ele vai parar para fazer isso. Eu preciso dizer para você que Ele vai parar para fazer isso. Ele vai se importar com você, porque Ele se importa a maneira como você vai deitar, Ele se importa a maneira como você vai levantar, Ele se importa como você vai sair de manhã para o trabalho, para a escola, Ele se importa se você está se alimentando ou não, Ele se importa se você está vulnerável, andando por algum lugar perigoso, Ele se importa. E por mais que você imagine, ou que alguém imagine que isso não aconteça, Ele se importa com você nas mínimas coisas, como naquele momento que poderia ser sugestivo como uma mínima coisa. Por que ali seria uma mínima coisa? Porque Lázaro já estava morto. Por que Jesus se preocuparia com alguém que apenas está sentindo a dor da perda de alguém que já foi, que já partiu? Aquilo moveu o coração dele. A Bíblia diz que o coração de Jesus se perturbou. O coração dele ficou conturbado, porque ele sentiu a dor que aquela família estava sentindo. E cada circunstância de vida que você vive, sejam bons momentos, sejam momentos desagradáveis, Ele se importa com tudo isso. Ele sorri com o seu sorriso e Ele chora com o seu choro. Como é que eu estou vivendo um milagre? Eu estou vivendo um milagre porque Ele se põe no meu lugar todos os dias. Eu não preciso acreditar que milagre é acontecer alguma coisa que eu imagino que esteja fora do meu alcance, que seja algo tão apoteótico e tão fora do controle do homem, que precise saltar aos meus olhos e chamar minha atenção, se eu já estou vivendo tudo isso, sabendo que Ele está comigo, sabendo que Ele me guarda, sabendo que Ele é minha companhia, sabendo que Ele está ao meu lado em todo o tempo. Pois eu quero fechar essa mensagem com os versículos 43 e 44, e a Bíblia diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixe ir. Lázaro é chamado para fora daquele túmulo, 4 dias depois de morto.
E Jesus está mostrando que existia algo muito maior do que aquilo que as pessoas julgariam como um milagre apenas pela ressurreição de alguém que estava morto e reviveu. Aquela era a oportunidade da experiência, o tempo de experiência, o tempo de vivência, o tempo de envolvimento, o tempo de relacionamento. Tudo aquilo soou como a oportunidade das pessoas se envolverem com o Senhor Jesus. Todo aquele cenário, toda aquela circunstância dizia respeito à experiência com Deus, momento com Deus. E é o que a gente precisa alimentar. A nossa vida em Deus precisa ser alimentada de experiências, de rotina, de continuidade. É o milagre que Deus faz por me fazer levantar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: ninguém tem controle da sua própria vida. Ninguém. Hoje nós estamos de pé, e glória a Deus por isso. Mas ninguém foi dado a conhecer o amanhã. Absolutamente ninguém. Eu preciso saber que o meu hoje, o meu agora, é um hoje com Deus. Eu preciso ter a certeza que o meu momento agora é com Deus. E isso vai além de carteira, de dinheiro, de bens materiais, de posição social. Eu preciso entender como eu estou com Deus. Eu pergunto para você: como você está com Deus? Como você está com Deus? Seu relacionamento, sua vivência, sua experiência, o seu tempo, como você está com Deus? O seu milagre não é Ele curar a enfermidade, o seu milagre não é Ele te projetar profissionalmente, o seu milagre não é você esperar que alguma conquista material de grande monta lhe sobrevenha. O seu milagre não é esse. O seu milagre é saber que todos os dias você está guardado debaixo das mãos do Eterno. Esse é o milagre. De maneira que você não precisa mais esperar o milagre está acontecendo. O milagre está diante de você, está diante dos seus olhos. O milagre está no seu levantar, está no seu deitar. O milagre está em você cumprir as suas rotinas. O milagre está em você carregar o seu filho no braço e você poder acarinhar ele. O milagre está em você estar do lado da pessoa que você ama e dizer para ela o quanto ela é importante. Isso é milagre. Isso é milagre. Por que as pessoas estão jogando fora milagres que Deus nos dá aos montes? Porque elas estão esperando que alguma coisa que para elas seja algo mais vistoso venha acontecer. Valorize os milagres. Você está vivendo esses milagres todos os dias. Deus está te dando oportunidade para todos esses milagres, todos os dias. Amém?